E, Pedro, sabe o que eu percebi, né? Tendo contato com muitos colegas que são terapeutas, Sim. acupunturistas, eu acho que está no sangue chinês isso também, japonês tem uma mistura, né, É, dos dois. Tudo isso, a gente fala assim, acaba tornando, além de a gente cuidar das pessoas, dos emocionais, dos órgãos, claro que a gente quer ver cada um bem, sim. né? Depois de uma terapia nossa, né? Sair outra pessoa, né? Tratar a pessoa, solucionar, trazer a cura. A medicina chinesa traz a cura mesmo, né? A solução e a cura. Mas o que eu percebo é que as pessoas realmente não conseguem fazer todas as sessões. Não têm a paciência, É, né? A perseverança. Mas também isso, além do paciente ter a força e vontade, também requer o desempenho do acupunturista ou do terapeuta. Não sim. importa qual área que Qual você exerce. terapia, né? Isso. As pessoas não sabem fazer pergunta, não sabem engajar. É, E eu tenho o curso, né, sim, que fala, que ensina a pessoa a usar as ferramentas, as perguntas certas e como engajar. Querendo ou não, é um business, sim. é um negócio. Você tem que manter a pessoa aí para trazer o resultado, para a pessoa encontrar o real resultado, para que a pessoa vá realmente no raiz, o equilíbrio total daquela causa que a pessoa veio tratar. Sim. E é isso que eu percebi. E as pessoas não sabem. E também as pessoas também não sabem como cativar cliente, paciente. Porque até os médicos, hoje em dia, né, estão entrando em redes sociais Sim. para conquistar pacientes. Então, como que faz? Você tem que saber fazer não só vídeos, mas tem que saber como conversar, como fazer as perguntas. Não é apenas... O que eu percebo culturalmente, os médicos, doutores, segue aquela lista de anamnese, da avaliação e acabou. Mas aquilo lá serve para você, mas não para engajar o paciente, para mostrar assim, quem é você? Você é bom? Tá bom, mas existem outros tão bons quanto. E tem aqueles médicos, né, que a gente fala assim, terapeutas, que já entenderam isso, mas ainda não sabem fazer a excelência. Então, hoje eu falei assim, vem me procurar, porque as perguntas são importantes. Como questionar, como mostrar para a pessoa o que falta. Porque a gente aprende assim, eu preciso tratar isso, isso e isso. Na próxima vez você vai tratar aquilo. Só que o paciente não sabe que na próxima sessão ainda falta tais sessões, para que serve as próximas sessões. Ninguém explica. Eu percebi que acupunturista, É, terapeutas, ninguém explica. Eu sei. Eu, por ser, né, da área, eu sei o né, palpou, você sabe qual, mas assim, e as próximas sessões? Como você faz para as pessoas? Porque todo paciente quer saber o que vai acontecer é. daqui em diante. Normalmente, o paciente ele chega, às vezes, com um diagnóstico ocidental, convencional, Sim. já com esse diagnóstico feito, e ele vem para tratar com acupuntura. E não dá para a gente simplesmente pegar esse diagnóstico e tratar com acupuntura, porque envolve um outro diagnóstico, Sim. que é um diagnóstico baseado nesse TI, nesses fundamentos, conforme já falamos aqui. Agora, realmente exige uma habilidade de como explicar isso para o paciente, porque se mesmo o profissional da saúde, que está ali fazendo um curso de acupuntura, que ele tem toda uma bagagem dentro dessa área, é difícil entender esse fundamento da acupuntura, porque é um fundamento muito específico, né? Aí imagine o paciente. Então, exige realmente uma habilidade para que você consiga transformar o chinês, entre aspas, né, que é a medicina chinesa, numa linguagem acessível. Porque se você começar a explicar baseado na teoria que fundamenta aquilo que você diagnosticou ali, a síndrome, para uma deficiência de Chue do fígado. E primeiro que se você falar, você está com uma deficiência de Chue do fígado, a pessoa já vai pirar.
A pessoa fala assim, nossa... O que ele está falando? Mas sabe de uma coisa que eu também percebi, Pedro? Quando você fala da medicina chinesa, a gente começa a falar, você tem isso, tem aquilo, assim. A pessoa fala, nossa, eu vou comprar um caixão já. Bom, uma das coisas que também gosto de falar para os meus alunos é exatamente quando a gente vai começar uma avaliação, já ter uma conversa com aquele paciente, aquele cliente, que é um cliente, como que vai ser desenvolvida essa avaliação. Porque a medicina chinesa, e aí vale para toda a medicina tradicional chinesa, não só para a acupuntura, ela tem basicamente 4 métodos de avaliação, que é a inspeção, a observação, a ausculta, a olfação, a audição, a olfação, a palpação e o interrogatório. O interrogatório é aquele que mais vai extrair sintomas, né? Que na verdade, a gente o sintoma não tem como você... O paciente é que vai te contar. É aí onde é importante a habilidade de interrogar, para conseguir informação importante desse paciente, da condição que ele se encontra. Porque a medicina tradicional chinesa ela é toda baseada em manifestações, né? Uhum. Nós não temos exames laboratoriais. Tradicionalmente, conforme você falou, na China já existe essa junção que eu acho importante. Mas, tradicionalmente, a gente tem esses 4 métodos. E é a partir desses 4 métodos que a gente estabelece um diagnóstico, né? Então, só através desses 4 métodos conseguir um diagnóstico? Sim. Aí é onde exige bastante habilidade, bastante investigação para saber o que perguntar. Mas na hora de explicar isso para o paciente, tem que ser o mais objetivo possível, sem... E assim, é importante ele entender a evolução do tratamento dele, porque tem essa questão do paciente, mas tem a questão do cliente, conforme você falou. Sim. Então, eu preciso dar um feedback de alguma forma para ele, para que eu consiga manter esse cliente. Sim, além do feedback e fazer ele ter a vontade, ficar ansioso e o desejo de voltar para a próxima sessão, então, porque eu vou receber aquele resultado. Nossa, lógico que ninguém promete resultado. Né? Ninguém promete, mas a pessoa já consegue engajar, já consegue pensar, falar assim, nossa, se eu for, eu vou ter esse ganho. Porque a nossa vida é entre ganhos. Se eu não tiver ganho, eu não vou. Sim. Né? Eu vou... E mostrando a evolução dele, né? O progresso do tratamento. Acho que essa é uma forma interessante. E quando a pessoa vem sabendo que vai ter um ganho maior, e se não vier, né, ele não vai ganhar, ter esse resultado, essa melhora, aí a pessoa vem. Porque a pessoa fala assim, nossa, a minha perda é muito maior do que... se não for, a minha perda é muito maior. Então, é melhor eu correr. Sim. Então, já venho ansiosa para poder fazer a sessão. Né? A sessão da terapia, sendo com a acupuntura ou com qualquer outro método da terapia. Então, esse método que eu ofereço para as pessoas, para saber assim, como questionar, como engajar e como trazer resultado. Tá? E mostrando para a pessoa sempre o que você veio buscar, o que você quer, qual que é o seu resultado. Porque consciente, pelo órgão, pelo que na anamnese, no começo das sessões, você já mostra, fala assim, olha, você vai chegar nisso, mas às vezes não é o que a pessoa quer. Então, você começa a botar a pessoa para o raciocínio mental, para falar assim, olha, é isso que você quer mesmo? Então, vamos trabalhar para ter esse resultado. Para ter essa excelência. Então, estamos juntos? Então, esse engajamento o terapeuta está junto, sempre conectado com o paciente. E como faz esse rapport?
que é onde é que eu tenho formação em coaching, Sim. em psicanálise também. Então, a gente faz esse trabalho de rapport. E como que é fazer esse trabalho de rapport? Como se conectar e fazer a pessoa entender que realmente você está junto, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, naquele momento. Não é só chegar e fazer e dar algumas agulhas. Eu vejo também muitos acupunturistas. Só assim, agulhadores, não dá, né? E a pessoa fala assim, pô, tudo bem, trouxe resultado, mas sente meio frio. E hoje, até os médicos, né, convencionais, eles também precisam aprender a se conectar com o paciente. Não é mais apenas se colocar na prancheta, dar de cabeça baixa, diagnosticou, toma esse remédio, vai Então, embora. eu acho que dentro desse engajamento que você está citando, eu acho que uma coisa que seria interessante, e isso também eu falo de uma outra forma, você está fazendo uma abordagem diferente, interessante, é que toda vez que você pergunta para o seu paciente qual é a queixa do paciente, às vezes o paciente vem com uma lista de queixas. Exatamente. Eu preciso estabelecer esse engajamento a partir do que é mais importante para você. Mesmo que para o terapeuta você está enxergando que ele tem vários outros problemas. Sim. Mas aquilo que ele considera importante tem que ser colocado primeiro da lista ali. Isso. Então, estabelecer isso com o seu paciente é importante, que eu acho que é o que você está comentando, Exatamente. que é o tal do engajamento. É porque todo mundo está cheio de dores, cheio de problemas. E quando pergunta é aquela lista. Então, dentro dos meus questões, que eu faço a pessoa raciocinar. Sim. O que é? Então, qual que é a principal queixa? Sim. Né? E a pessoa não consegue entender qual que é a principal queixa. Então, você vai perguntando, vai questionando, vai se conectando com a pessoa para trazer. Olha, hoje é isso. Então, vamos tratar esse problema, essa sintoma. Porque você tem que ir primeiro na raiz, que nem o Pedro falou, na raiz da primeira questão, o mais importante é tratar os canais, as emoções, tudo, para depois de tratar tudo isso, a primeira questão mais importante, aí você vai tratando os outros pequenos. E muitas vezes, tratando o principal, os outros já vai zerando, já vai melhorando. E você não precisa nem mais tratar. Isso é muito comum, também, isso que você está falando. O paciente, na reavaliação, ele vai te trazendo melhoras, né? Informações de melhoras de outras coisas que ele fala assim, por exemplo, eu senti que eu estou dormindo melhor. Tem alguma coisa a ver com o tratamento? Lógico que tem. Normalmente, a acupuntura, uma síndrome, ela pode interferir em várias manifestações. Mesmo aquela que possivelmente ele não trouxe como uma manifestação. E que o terapeuta talvez deveria ter perguntado e conseguir essa informação para depois fazer esse engajamento conforme você falou. Mas acontece, é muito comum. Olha, eu melhorei em tal coisa, tem alguma coisa. E você vai percebendo a relação do que foi tratado com o que ele está tendo como benefício. E Pedro, também, eu mostro muito também nos cursos também, falo assim, tem pessoas que é mais auditivo, tem gente que é mais visual. E tem gente que é mais sinestésico. Interessante. Então, tem gente... Eu ensino as pessoas também que você tem que desenhar para a pessoa. Então, eu desenho para a pessoa. Você tem isso, faz uma lista. Às vezes são uma folha, 2 folhas, frente e verso. Isso, você está dando queixa. Sim. 0 a 10 de cada um. Qual que é o principal? Sim. Isso também mostra para a pessoa que você talvez precisa de outras sessões. 0 a 10. A pessoa vai zerando. Então, visualmente, a pessoa enxerga, nossa, melhorei tudo isso. Nossa, falta tudo isso. Então, ela vai colocando notas. Certo. De período em período, a pessoa enxerga, né? Visualmente e entende. A mente entende, porque a gente tem que ler, né? Entender. Você que é professor... Que é a forma de engajar, né? De engajar também, isso é muito importante. E tem gente que entra em desespero e fala assim, nossa, mas eu acho que eu não melhorei, então vamos raciocinar. Então, você consegue entender como que funciona a mente da pessoa. Sim. Né? Ou a atitude, porque a pessoa fala assim, nossa, eu acho que eu não melhorei em nada. Como em nada? Será? Aí você vai questionando mais.
Então, existem os padrões de questões, né, que você pode trazer a pessoa com você e entender melhor a mente da pessoa. Porque A leitura corporal é muito importante, né? Que seria a própria autoavaliação, né? O paciente também percebendo onde é que ele está melhorando, né? Eu acho que isso é interessante. E aonde que está piorando? Por que piorou essa semana também? No que Porque aconteceu? as interações, elas continuam existindo. A pessoa não deixa de viver quando vem fazer terapia. Sim. Ela continua com os problemas dela, ela continua interagindo com esse universo de coisas, né? Porque uma coisa que é interessante, usando os 5 movimentos, explica bem isso. O universo, né? Mas vamos pensar no nosso organismo, nós tendemos a um equilíbrio. Que você pegar a representação dos 5 movimentos, você vai ver que tem um movimento, vai começando um movimento madeira, que gera um movimento fogo, que gera um movimento terra, que gera um movimento metal, que gera movimento água, que gera madeira. Então, se um está gerando o outro, se eu tiver desequilíbrio de um, os 5 movimentos já mostra que um iria compensar o outro. Então, teoricamente, nós tenderíamos a um equilíbrio. Sim. Né? Mas essas interações, elas são tão grandes que eu diria que o equilíbrio é uma utopia. Nós estamos sempre em busca desse equilíbrio, né? Então nós temos sempre altos e baixos. E o terapeuta entra justamente quando esses altos e baixos eles saem muito da curva, né? Então aí é onde entra o terapeuta tentando trazer novamente para o equilíbrio. Né? Exatamente. Então é muito importante ter esse conhecimento, gente.